Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário do profeta Daniel, nosso quinto encontro. Daniel, capítulo 2, do versículo 31 a 45. Ouçamos nossa leitura. Vossa Majestade teve uma visão. Era uma grande estátua, alta e muito brilhante. Ela estava bem à frente de Vossa Majestade e tinha aparência impressionante. A cabeça da estátua era de ouro maciço. O peito e os braços eram de prata. A barriga e as coxas eram de bronze. As canelas de ferro e os pés eram parte de ferro, parte de barro. Vossa Majestade estava contemplando a estátua quando, sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio bater exatamente nos pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os. Ao mesmo tempo, quebrou-se tudo o que era de ferro, de barro, de bronze, de prata e de ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro no final da colheita, palha que o vento carrega sem deixar sinal. Depois a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha que cobriu o mundo inteiro. O sonho foi esse. Agora vamos dar a Vossa Majestade a interpretação. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu concebeu o reino e o poder, o domínio e a glória. Em todo o mundo habitado, ele lhe entregou os seres humanos, as feras, as aves do céu, para que Vossa Majestade domine sobre tudo isso. Assim, Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade vai aparecer outro reino, menor que o seu. Depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará sobre toda a terra. O quarto reino será duro como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro, parte de barro, significam um reino dividido. Ele tem a dureza do ferro, pois Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte feita de barro. Os dedos dos pés, metade de ferro, metade de barro. Significa um reino firme por um lado, mas fraco por outro. O ferro que Vossa Majestade viu, misturado com barro, significa que as pessoas se juntarão por casamentos, mas não se ligarão umas com as outras, assim como o ferro não faz liga com o barro. Durante este último reinado, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas, ao contrário, humilhará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. Esse reino é a pedra que rolou do monte, sem ninguém tocá-la, e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e sua interpretação é digna de fé. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 31. Vossa Majestade teve uma visão.
era uma grande estátua alta e muito brilhante. Ela estava bem à frente de Vossa Majestade e tinha aparência impressionante. Daniel expõe o sonho que Nabucodonosor teve. Ele viu uma estátua, uma pedra que impressiona o rei. Sua grandiosidade, seu brilho de aparência terrível. Estas estátuas colossais podiam ser vistas no Egito, em Rhodes, Atenas e Roma. Lembremos que o livro foi escrito no tempo de Antíoco IV, mas esta se manifesta ser mais assustadora. Versículo 32. A cabeça da estátua era de ouro maciço, o peito e os braços eram de prata, a barriga e as coxas eram de bronze. Provavelmente uma estátua que seja uma divindade, e de forma humana. Não era uma estátua do próprio rei, pois a estátua estava diante do rei. Veio forjada de diferentes metais, em ordem decrescente. Daniel vai descrever a estátua do cume, a cabeça, para baixo, de metais mais valiosos para metais não valiosos, e depois, por final, o barro. A história mundial divide a história da humanidade em 4 eras felizes: ouro, prata, bronze e depois o ferro. Versículo 33. As canelas de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. As canelas e os pés. Existe aqui a presença de material forte, o ferro, e material fraco, frágil, o barro. Como vemos na estátua de bronze de Bel, capítulo 14, versículo 7. Vemos o bronze preenchido de argila cozida. A estátua aqui é um colosso composto. Seu aspecto terrificante convém uma visão sobrenatural que anunciará o julgamento de Deus. Versículo 34. Vossa Majestade estava contemplando a estátua, quando, sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio bater exatamente nos pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os. O movimento que destruirá a estátua vem de fora, uma pedra que desaba sobre a estátua. A pedra é um elemento que cai e não foi causado por ninguém. A estátua será destruída pelo elemento mais fraco, os pés, formados de barro e ferro, argila. Versículo 35. Ao mesmo tempo, quebrou-se tudo o que era de ferro, de barro, de bronze, de prata e de ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro no final da colheita. Palha que o vento carrega sem deixar sinal. Depois a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha que cobriu o mundo inteiro. A pedra que desaba sobre a estátua reduz a estátua ao pó e causa a formação de uma grande montanha que cobre toda a terra. A metáfora da palha no final da colheita representa a fragilidade. Aquilo que era precioso, ouro, prata, bronze, ferro, barro, não se conteve diante da violência inesperada da pedra que cai e destroça a estátua. Versículo 36. O sonho foi esse. Agora vamos dar a Vossa Majestade a interpretação. O rei Nabucodonosor havia decretado que os sábios deviam de narrar o sonho que o rei teve e depois dar a interpretação. É o que Davi fará agora. Dará a interpretação do sonho do imperador. Daniel fala na primeira pessoa do plural. Nós vamos dar a interpretação. Daniel fala em seu nome
e no nome dos outros 3 jovens judeus, Ananias, Azarias e Misael. Os companheiros de Daniel, que provavelmente acompanharam na audiência do rei, visto que também eles ajudaram a decifrar o enigma do sonho. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18, versículo 23. Versículo 37. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino e o poder, o domínio e a glória. Daniel inicia interpretando o sonho primeiro, se referindo a Nabucodonosor, como majestade, o Rei dos Reis. O poder de Nabucodonosor foi dado por Javé Deus. Se ele tem este poder, é porque ele foi concedido pelo Deus de Israel, dando-lhe assim o poder, o domínio e a glória e o reino. Segundo Jeremias, Nabucodonosor foi escolhido por Deus para impor o castigo a seu povo que havia traído a aliança. Tudo foi consentido por Javé, Senhor da história. Versículo 38. Em todo o mundo habitado, ele entregou os seres humanos, as feras e as aves do céu, para que vossa majestade domine sobre tudo. Sobre tudo isso. Assim, vossa majestade é a cabeça de ouro. Toda a criação, todos os povos, Javé entregou nas mãos de Nabucodonosor. Podemos comparar essa expressão de poder dada ao rei da Babilônia com o poder conferido a Adão como senhor da criação inteira. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20. Podemos especular do porquê Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Por que começou com ele? Será que ele tem o início do poder das trevas? A cabeça de ouro é a ironia de Daniel? Será uma adulação ao poder? Ou seria dar um valor positivo ao Império Babilônico? Provavelmente esta. Daniel reconhece que o poder e domínio de Nabucodonosor são dons de Deus Javé. O poder sobre homens e animais que o rei terá, vem tirado do profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 6, capítulo 28, versículo 14. Versículo 39. Depois de vossa majestade vai aparecer outro reino menor que o seu. Depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará sobre toda a terra. O segundo império será inferior ao de Nabucodonosor. Tem-se aqui uma dificuldade de identificá-lo. Uns identificam com o Império Persa, outro com o Império Medo. Provavelmente é esse. Mas Ciro, tendo à frente o Império Medo-Persa, foi quem conquistou a Babilônia, dominando-o todo inteiro. Este diz que é de prata. O terceiro reino é o Império de Bronze. Pode se referir a Alexandre Magno, de acordo com a descrição deste versículo. Alexandre dominou Ocidente e Oriente. Pode-se identificar também o Império Persa como de bronze. Existem várias possibilidades de leitura. Mas o correto, talvez, o terceiro império corresponda ao Império Grego, de Alexandre Magno. Versículo 40. O quarto reino será duro como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim ele quebrará e esmigalhar todos os outros. Se consideram o segundo império de prata como império Medo, embora ele só irá derrotar Babilônia, unido ao Império Persa, com Ciro, o terceiro império de bronze sobre o Império Persa, podemos ver como possibilidade que o quarto império também possa ser o Império Macedônico. Será um império conquistador, assimilador.
versículo 41. Então, há muitas discussões sobre quais são esses impérios, mas se sabe que o Império Babilônico sucede o Império Medo, juntamente com Persa, depois o Império Grego, né? E depois a separação, a divisão do Império Grego. Versículo 41. Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro, parte de barro, significam um reino dividido. Ele tem a dureza do ferro, pois Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte feita de barro. O reino dividido se refere aos reinos Lágidas e Seleucidas, divisão do Império Grego. Estes reinos nasceram após a morte de Alexandre Magno, com a divisão do Império Macedônio. Esta mistura de ferro e barro se refere às relações instáveis entre esses dois impérios. O reino foi dividido entre os generais de Alexandre, após a sua morte. O reino dos Ptolomeus, no Egito, os Lágidas. O reino Seleucida, na Síria. Estes reinos se misturarão por casamentos, mas não se unirão. Não irão se fundir. Aqui faz uma referência à união de Antíoco II, Seleucida, com Berenice, filho de Ptolomeu Filadelfo, no ano 250 a.C., que terminou não na paz dos seus reinos, mas numa guerra entre eles. Versículo 42. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino firme, por um lado, mas fraco, por outro. A segunda característica do reino é a divisão, porque coexistem elementos de força, elementos de fraqueza, revelando a instabilidade das relações entre os Ptolomeus, Lágidas e os Seleucidas, sírios. Versículo 43. O ferro que Vossa Majestade viu misturado com barro significa que as pessoas se juntarão por casamentos, mas não se ligarão umas com as outras, assim como o ferro não se liga com o barro. Aqui se refere novamente, o versículo anterior, a casamentos entre Seleucidas e Lágidas, os Ptolomeus. Mas não chegarão à humanidade, o resultado será a guerra entre eles pela busca de poder. Sabemos que no ano 194 a.C., diante do período romano, Antíoco III Seleucida procurou aliar-se a Ptolomeu V Lágida, dando-lhe sua mulher Cleópatra em casamento. Dando-lhe sua filha Cleópatra em casamento. Então é a filha, não é a mulher não. Então, Ptolomeu V Lágida deu sua filha Cleópatra em casamento a Antíoco III. Vamos lá. Antíoco III se aliou a Ptolomeu V. Antíoco III é Seleucida. Ptolomeu V, Lágida. E Antíoco III, então, deu sua filha Cleópatra em casamento. A alusão do sonho faz alusão a este evento, dando uma indicação histórica deste capítulo. Entretanto, uma política de casamento foi praticada por Antíoco II e Ptolomeu II em 255 a.C. Então, toda essa visão que nós vemos aqui, ela tem um fundo histórico. Como o livro de Daniel foi escrito, né, na época de Antíoco IV, ele tem toda essa visão anterior que vai da Babilônia até a Antíoco IV, que é a divisão dos reinos Lágidas e dos Ptolomeus. Versículo 44. Durante este último reinado, Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído,
será um reino que não passará para as mãos do outro povo, mas, ao contrário, humilhará, liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. O material deste novo reino é pedra, é rocha, sólido. Como a montanha, é estável e duradoura. Daniel interpreta esse reino como o reino de Deus, dos céus, que irá acabar com todos os outros reinos pagãos. E este reino durará para sempre. Este reino de Deus suscitará a solidez da pedra. Será uma montanha que cobre toda a terra, onde os outros reinos não mais existirão. Aqui, embora Daniel não refere, faz parte da pedra que se desprendeu, quebrou toda a estátua e tornou-se uma montanha que cobre a terra. A pedra que se solta significa a onipotência divina, que interfere de forma imprevista e de modo eficaz. Simboliza um reino. Deus vai atuar independentemente, livre de toda a política humana. Nem Nabucodonosor, com todo o seu poder, nem todos os impérios que sucederão, nem a reação nacionalista dos macabeus, judeus, serão perenes. Só Deus pode dar estabilidade eterna ao reino. Versículo 45. Esse reino é a pedra que rolou do monte, sem ninguém tocá-la, e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e sua interpretação é digna de fé. Daniel termina sua interpretação afirmando a verdade do sonho e sua interpretação. Daniel termina então sua interpretação afirmando a verdade do sonho e da sua interpretação. Assim ele assegura a revelação que teve de Deus. O novo reino não significa uma pessoa, mas um povo. A pedra rolou do monte sem interferência humana, mas é obra de Deus. Os reinos serão destruídos. Esta foi a revelação, isto é, Apocalipse, que Deus revelou ao rei Nabucodonosor. Então nós vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.